situação de marcar pneus que numa etapa maratona não se pode ter ajuda externa, né, cara? Os fiscais ficam em cima também justamente marcando o carro do Peter Hansen. Uma etapa maratona é aquela onde que os caminhões de assistência com os mecânicos não podem fazer nenhuma manutenção. Esse visual de cima aqui, quando a gente está lá embaixo, a gente não enxerga, até parece que não passou por aí. Essa é a fronteira entre Marrocos e Mauritânia. A famosa fronteira das minas, né, onde já explodiram algumas minas. Essa paisagem de montanha você encontra bastante no Marrocos, às vezes em outros lugares. O tamanho da pedra no meio do caminho, né? Se o cara passa ali, se ele não diminui, pode ficar um pneu, pode ficar uma suspensão, complicar a prova dele. A gente já está com um problema de consumo de combustível nessa etapa. Um carro pedindo gasolina para as motos quebradas no caminho. E quando eu competi de carro, eu tive que fazer isso numa etapa lá para poder chegar até o final, que o consumo foi muito grande. A gente aproveita as motos quebradas e pegar a gasolina deles. Crazy, crazy. O Dakar é uma prova que mexe muito com a resistência dos veículos, né? Aí a gente tá vendo alguém que capotou, tá dando um jeito para continuar, porque tá vendo que o apoio vai demorar muito, o negócio é dar um jeito, tentar chegar no final da etapa, onde vai ter assistência mecânica, vai ter maior ajuda para fazer reparos. Até porque muitas vezes a assistência faz um caminho diferente do nosso, às vezes por passar do outro lado da duna, às vezes até por tentar um caminho mais fácil para segurar. Olha o estrago desse Nissan. Tá sem eixo, sem nada. E não aconteceu nada com os caras. Olha como o equipamento de segurança, a gaiola, os cintos, como salva a vida dos pilotos. Isso aí é o nosso anjo da guarda do deserto, Anclave. Os médicos que acompanham a gente em outros 4x4. Ele estava falando que vinha na reta sem ver nada. Daí que a reta pode ver, não tem nada. Ele não viu, bateu num negócio e começou a capotar a mais de 160 km por hora. Que destruição. Assusta só de ver. E aí a pessoa da organização falando que não houve nenhum problema médico. Um controle de passagem no meio do deserto, a gente tem que carimbar aquele cartão para comprovar o nosso itinerário feito. Esse pessoal aí também ficou sem combustível, né, naquela etapa para chegar a Tidijeca. Muita gente sem combustível naquele dia. Muitas dunas, uma areia fofa, monstruosa, pegou todo mundo de surpresa. O organizador deveria ter nos avisado, não passou esse aviso, foi muito criticado. Dá a impressão que o organizador não havia feito o levantamento, havia feito o levantamento de helicóptero, digamos. Essa foi a impressão que deixou para todo mundo lá. Inclusive, ele foi demitido depois do rally. O Patrick Zamiroli não está mais na organização do próximo Dakar. O problema que teve nas motos KTM de fábrica, de bateria. Então o pessoal levava esse cabo para fazer a chupeta ali no meio do deserto, quando uma tivesse problema assim, para pegar na partida elétrica. Porque essa moto ela não tem a partida pedal, então ela tem essa dificuldade. Imagina você empurrar na areia para fazer ela pegar no tranco, hein, claro. Impossível. Depois que a moto cai assim, cheia de gasolina, uma, duas, na terceira vez ela já está pesando 1 tonelada, né? O cara está procurando o caminho, ele está tão perdido. Está procurando o amigo dele, o irmão dele, que estava passando nas dunas, eles estavam andando juntos e um se perdeu do outro. O piloto
piloto chinês aí de Pajero que capotou, né, na passagem do Madonna. Como é que a areia é fofa na crista de uma duna, né? Aí os caras gostaram de pegar uns tombos, ó. Isso aí, essa moto foi-se a clavícula. E aquela vontade de chegar ao final vai ao limite. E ali a pessoa, não sei se vai aguentar com isso aí, desistiu. Com a clavícula quebrada, andar no Paris-Dakar é sobrenatural. Teria que tomar muitas drogas para aguentar a dor. Esse é um caminhão que eu evito, o caminhão vassoura. Eu já andei nesse caminhão 2 vezes, que vai resgatando as pessoas quebradas no meio do caminho. Ele só resgata os pilotos e atualmente as motos. Quando nós começamos não tinha isso. E aí a turma dos líderes, né? O Cyril Deprez fazendo abastecimento, né? Olha, abastecendo. E é o próprio piloto que tem que pegar o tanque e ali abastecer. E ele tem pouquíssimos minutos. Ele está inclusive falando que ele está preocupado, que estão dando pouca gasolina. O Jean se queixou muito desse dia, que deram pouca gasolina para ele. Ele teve que diminuir o ritmo, perdeu posições nessa etapa para economizar gasolina e conseguir chegar ao final. Era uma etapa curta para o deserto, 600 quilômetros, para chegar em Tichite. E surpreendeu muitos competidores com o alto consumo, que a organização não alertou a gente. E aí Tichite, né, que é um patrimônio da história, um vilarejo no meio do nada, difícil de se chegar lá. Aí o vento de areia o dia inteiro para chegar lá foi uma das etapas mais duras que já aconteceram na história do Paris-Dakar. Olha a visibilidade dentro do carro, ela não está vendo nada, né? E ela falando que está chovendo um pouco, inclusive o tempo estava tão ruim que choveu, mas uma chuva fina, né? Não era uma chuva que molhava, de poucos pingos. É um pingo por metro quadrado essa chuva. Esse dia fatídico aí, para chegar em Tichite, muita gente se machucou por causa do cansaço excessivo e muita gente dormiu no meio do deserto por falta de combustível. Não pense que dormir no meio do deserto é mole, porque a areia fica gelada, principalmente na moto, que não dá para levar quase nada, né? Aí a moto sendo resgatada pelo helicóptero, porque o caminhão, aquele que resgata as motos, nem teria condições de ir aí buscar essa moto, então o helicóptero está ajudando. E aí o próprio caminhão baleia, o caminhão do resgate, aí também caiu na armadilha do Lago Seco, né? Ele forma essa camada dura em cima, embaixo. O pior é que você cava, você começa a encontrar água, então não fica sólido, não fica rígido o fundo para você conseguir sair de lá para apoiar o macaco, você fica preso. Quem vai abandonando, principalmente de moto, tenta achar um outro abandonado para ficar junto, pelo menos não estar sozinho no meio do deserto. E aí é um equipamento de segurança obrigatório, uma manta metálica para a gente se cobrir à noite. Je pense que c'est vraiment une des plus dures spéciales que j'ai jamais faites. Il est vrai que la première partie s'est pas mal déroulée parce que c'était assez rapide, mais les 200 derniers Peter Hansel comentando justamente daquela etapa, né, que ele foi muito bem, foi quando ele virou o jogo, ele vinha atrás, ele passou a liderar o rally e dizendo que foi uma das etapas mais difíceis, principalmente os 200 quilômetros finais, onde ele chegou à noite sem ver nada, areia muito fofa, aí o pessoal chegando à noite. Caminhão chega muito à noite, às vezes porque larga mais atrás, principalmente os caminhões de apoio. Se de dia já é difícil, à noite, de moto é bastante complicado, né? O cara perdeu as luvas aí. Olha o Luc Alphand, terminando aquela etapa, tarde da noite, é o segundo a chegar. Imagina, teve gente chegando a noite toda. Je crois qu'il y a 4 voitures d'arrivée et il est déjà bien tard et je crois qu'il y en a vraiment qui vont... Ele está justamente dizendo que acha que muita gente não vai conseguir sair dessa etapa. E foi verdade, muitos não conseguiram completar. E eu fiquei entre eles aí. Demorou 19 horas para o diesel chegar até a gente e eu completei a etapa só no dia seguinte, às 5 horas da tarde. O Rob Gordon falando justamente disso, o problema que ele teve, e a organização teve que daí montar um esquema para ajudar os competidores junto com os militares, né?
Ali todo mundo criticou muito a organização por essa falta de senso, pela má informação, porque se a informação fosse correta, todo mundo teria, digamos, se precavido, economizado, carregado mais combustível. A organização teve até que cancelar a etapa seguinte, fazer em comboio para tentar reagrupar todo mundo, para não ter muitas desistências já nessa etapa do rally. O pessoal que conseguiu chegar antes da noite, do dia seguinte no acampamento. Você vê que são muito poucas pessoas. Porque muitos ficaram pelo caminho. Essa luzinha do PC de chegada, né? Quando é o final da etapa, eles vão te cronometrar, você vê de longe no deserto. E aí, o acampamento improvisado, né? No vento, imagina o frio, ó a dificuldade, é complicado, né? Você não tem alimento direito, você não tem água, você tem muito frio. Ali, o piloto sofre, principalmente da motocicleta. É dura essa coisa, né? De você ficar parado e ver os outros passarem, né? Já passei problemas assim, problema mecânico, é duro. Você vê todo o teu esforço indo por água abaixo. Sans GPS, dans le noir. Mas esse é o Dakar, né? É uma prova dura, difícil para medir a resistência, os ânimos, as técnicas, né? Gente de ponta aí, ó. Ari Vatanen com problemas para continuar, quer dizer, desde os melhores aos novatos, dos mais aos menos experientes, tendo dificuldades. Você sabe que o vento e a tempestade de areia é contínua, de dia e à noite. Aí o cara chegou num PC, né? São PCs no meio do caminho, como a gente já apontou anteriormente, para marcar se você não está cortando o caminho. Isso também dá um pouco de segurança para a organização, porque ela sabe quem já passou desse PC, quem não chegou, quem está no percurso intermediário. No caso de alguém desaparecer, fica mais fácil de ter a localização. Agora, para caminhão andar na noite nessas dunas é mais fácil pelo número de faróis que eu tenho. Agora, motocicleta, quem está conseguindo andar à noite são verdadeiros heróis aí. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben les CP, ils les foutent toujours dans le sable mou. C'est plus marrant. As mulheres aí participando de moto. Aquela competidora que a gente falou, né? Tô curioso para saber se ela casou, André. É, a pilota espanhola. No dia seguinte, quando eu consegui o diesel, eu ouvi ela parada ainda no caminho para chegar lá no acampamento, no Tichiche. But we'll get there. Olha, pessoal, na manhã o que sobrou. Quanto mais atrás você fica no Dakar, mais difícil fica. É uma prova que, para quem tem técnica, tem equipamento, as coisas ficam mais fáceis. E aí o Patrick Zoniroli, que também ficou preso, a própria organização ficou presa com os helicópteros, não podendo dar continuidade na prova. Para organizar, eles tiveram que esperar o dia seguinte para continuar, para poder continuar a prova dando segurança. Aí na manhã seguinte você viu a quantidade de pessoas, muito poucas, que chegaram ao acampamento, e o diretor da prova geral, Etienne, comunicando o cancelamento da etapa do dia. De helicóptero, eles fazendo um levantamento de quem estava parado, com qual era o problema, se era mecânico, se era combustível, né? Aí o caminhão-baleia aí ajudando a desatolar, acidente. Enfim, a organização tentando reagrupar os competidores. La nuit, l'enfer. Il y a une tempête de folie cette nuit et il a caillé. On a eu froid, on se croyait dans la nuit au Touquet, vous savez. Le froid et la pluie. Falando aí que a noite foi um inferno, né? Tempestade de areia, vento, frio, água, todo tipo de dificuldade. Caminhões de assistência dando uma ajuda para os seus veículos mais leves.
Essa foi a ajuda que eu recebi do militar levando diesel pra gente, no sentido contrário. Tava com diesel e gasolina para dar para as motos e para carros. Oh, t'inquiète, d'accord. Moi, mon problème, Ouais, mais je sais. il y a assez dans mon intérieur. Ouais. Je n'en ai pas assez. Mais nous, on doit aller jusqu'à Tichit, sinon ça sert à rien de mettre de l'essence. On va en faire Ouais. 10 de plus. Super. D'accord? Ok. Alors, attends, Ahmed, 10 de plus. Ouais, c'est bon, il a rien à mettre 10 de plus. Essa cena só de helicóptero mesmo que a gente consegue ver. It's tough because each leg is very, very, very long. And you lose a lot of energies. And you lose concentration. And that's the way because the car is so É o hard. competidor, né? Comentando essas dificuldades da cara, as etapas longas, as dificuldades, o cansaço, você vai perdendo a concentração. Eles mostrando aí os dois lados, né? A gente viu bastante o pedaço de quem foi bem, aí quem ficou pelo caminho.